com um convidado super especial, que é o Wilson Nigri, que tem uma ampla trajetória no mercado de capitais, também atua já há algum tempo com incentivos, com ideias revolucionárias no âmbito do agronegócio. E hoje a gente vai falar sobre a AgroCia, que é uma iniciativa importante para o desenvolvimento desse setor tão forte que é o nosso agro brasileiro. Olá, Wilson, tudo bom? Olá, Larissa, muito obrigado pelo convite. Eu estou à sua disposição e do seu público, Muito bem. Eu a sua gostaria de, audiência. eu gostaria de começar querendo saber um pouco sobre como surgiu a ideia de fundar a AgroCia. A ideia da Agrossi nasceu num momento muito particular da vida de algumas pessoas com as quais eu convivo há algumas décadas. Eu estava fazendo uma visita ao Roberto Rodrigues, exatamente no momento em que ele deixava de exercer a função de CEO da GV Agro para se tornar o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. E tudo aquilo que eu vou te dizer agora, eu disse a ele naquela ocasião. Ele refletiu por alguns segundos e disse: Wilson, eu conheço tudo de solo, mas eu não conheço do mar. Vai dar certo. Segue adiante. Aí eu disse: me dá 2 semanas que eu preciso estruturar alguma coisa que faça sentido e que possa ser trabalhado num horizonte de médio prazo. Isso foi um pouquinho antes da COP 28 em Baku. Aí eu organizei aquilo que me pareceu a coisa mais relevante, que era promover um debate. Esse debate deveria colocar frente a frente quem tem recursos financeiros para empreender ou para investir e quem tem conhecimento científico para poder reduzir prêmio de risco. O investidor ele não faz outra coisa que não seja avaliar risco. Então, o debate se tornou a origem do AgroCi. Na sequência, eu precisaria contextualizar esse segmento algas marinhas dentro dos oceanos e do planeta Terra. Para contextualizar, eu precisaria eleger algumas algas que, na hipótese de surgir demanda, nós teríamos condições de entregar. Porque não adianta estimular o mercado e depois elas não existirem. A flora marinha ela é muito rica e muito diversificada, e todas elas têm alguma contribuição para o meio ambiente, contribuição para o consumo das lavouras, da pecuária e, sobretudo, do ser humano. Então, eu precisava contextualizar e eleger algas cuja escalabilidade fosse possível na medida em que esse nosso trabalho fosse bem sucedido. E nós selecionamos 3 variedades de algas para cobrir a nossa meta de divulgar os oceanos, as algas marinhas nele contido, e poder atender mercado na medida em que a demanda ocorresse. Nasceram 3 painéis importantes, para cada um deles, um biólogo, pesquisador,
para contextualizar o porquê do litotâmio, o porquê da Asparagopsis taxiforme e o porquê da Capaficus alvarensis. São todos nomes gregos, mas o que eu vou lhe dizer não tem conotação negativa, não. É algo muito relevante para todos os aspectos que dizem respeito ao meio ambiente e ao ser humano. Assim nasceu a Agrossi. Então, nós temos curadores, e eu elenco três que têm sido parceiros muito efetivos, que é o Roberto Rodrigues, o Alcides Tapias, que foi ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Fernando Henrique, com quem eu trabalhei como contratado do BNDES para ficar a serviço do ministro, e o Tejon, porque jornalismo e publicidade está no cerne de todo o sucesso comercial que a gente possa alcançar. Então, com esses três curadores, nós criamos três painéis. O painel do CO2, que é o painel do sequestro de carbono. O painel do CH4, que é o gás metano, onde tem uma variedade de algas que alteram o processo digestivo de um ruminante e ele reduz substancialmente a emissão de gás metano. E tem um terceiro painel, que é o painel do ODS número 2, Fome Zero. O Roberto é um ícone do cooperativismo, reconhecido na FAO e no planeta. Portanto, Fome Zero, ODS, número 2, tudo isso é extremamente relevante. Então, esses três painéis contextualizam três variedades de algas que, em havendo demanda, não tem condição de entregar. É isso. Perfeito. E eu gostaria que você falasse também sobre essa questão de esse espaço, esse maior espaço do planeta Terra, que são os oceanos, ainda não ser tão considerado, tão visto, né, como um meio extremamente agregador para o meio ambiente em geral, né? Isso para o agronegócio, mas também para outras vertentes. Eu tenho uma resposta pronta para lhe dar. A primeira reflexão é que o mundo descobriu isso há mais de um século. Quem está descobrindo agora, de uma década para cá, é o Brasil. Então, o mundo, se você olhar a Ásia, se você olhar o Mar do Norte, o Canadá, a costa oeste americana, se você olhar a Espanha e Portugal, o consumo de algas marinhas é gigantesco. No entanto, o Brasil, que tem uma costa riquíssima, é muito pouco explorado, está começando a ser descoberto, e é esse o papel da Agrosci, integrar aquilo que já existe com o potencial que nós temos na costa brasileira. E como, Wilson, de fato, a Agrosci atua, né, até chegar no objetivo de vocês? Qual o caminho que a Agrosci percorre para atingir o objetivo de vocês? O Agrosci criou duas organizações para gerenciar essa iniciativa. Uma delas está ligada à ciência e tecnologia, junto à comunicação, e outra tem interesses essencialmente comerciais. A Agrosci está criando uma OCIP para integrar o setor público com o setor privado
E a AgroCip terá como propósito desenvolver pesquisa, investir em ciência, desenvolvimento, inovação, aonde as algas marinhas são as protagonistas. E nós vamos, para cada utilidade em que as algas são contribuições importantes, realizar provas de conceito. Nós vamos procurar transmitir para aqueles empreendedores que se interessam pelo tema, ou que se interessarem pelo tema, nós vamos convidá-los a participar em suas próprias propriedades desse trabalho de conhecimento. Então, eles terão a oportunidade, nas suas próprias áreas, de formar juízo, decisão deles, informação, conhecimento científico nosso. Então, eles são convidados a participar dessas provas de conceito. Trabalhamos uma área relativamente pequena, porém, uma vez constatado aquilo que a gente já sabe, e ele formando um juízo de que faz sentido, a gente escala. E ao escalar, eu acho que, aliás, eu tenho certeza, nós vamos ter um interesse comercial muito bem definido com aquelas empresas que produzem, ou que cultivam, ou que extraem algas marinhas dos oceanos. Nós somos uma empresa de serviço, nós não produzimos nada, mas nós temos acordos comerciais com quem produz. E na medida em que a gente cria condições de trabalhar grandes volumes e de uma forma planejada, o nosso cliente é beneficiado pela escala, pela recorrência, e nós somos comissionados pelo produtor. Simples assim. Então, você tem o AgroCi, pesquisa, desenvolvimento, interesses públicos e privados, uma OCIP em fase de constituição, e a Technotropic, que é a empresa comercial que fará a exploração futura dessa atividade econômica. Eu gostaria de saber também como você tem visto apoios, parcerias, as pessoas estão junto com você nisso, os empresários, as entidades de pesquisa. Como é que você está vendo esse cenário de apoio e parcerias? Larissa, muito aquém daquilo que eu gostaria, porém o suficiente para a gente não desistir. Então, nós continuamos nesse atavismo, até por conta de uma experiência pessoal minha do passado, onde aquilo que eu estou vivendo nas algas eu vivi com irrigação. Meus primeiros contatos com irrigação foram feitos através de um trabalho na época em que o presidente Sarney criou os distritos de irrigação. Foi um trabalho fascinante. Vários distritos de irrigação nasceram e foi uma outra oportunidade que eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu trouxe de Israel para o Brasil o que existia de mais moderno em sistemas de irrigação há uns 40 anos atrás. E nós começamos a batalhar, como eu estou batalhando agora, com enorme resistência de todo mundo que potencialmente era o nosso público-alvo. Então, nós conseguimos um apoio do Banco do Nordeste,
nós fizemos contratos com o Banco do Nordeste e oferecíamos ao produtor rural um pacote fechado, sistema 100% financiado, a ser reembolsado pelo produtor, e nós fazíamos o dimensionamento hidráulico. E passamos a cumprir esse papel. Instalamos os primeiros sistemas e estava todo mundo aguardando os resultados. Nesse momento, eu me dei conta que a planta precisa de agrônomo, e eu sou mecânico, eu sou engenheiro mecânico, eu faço dimensionamento hidráulico, eu entrego o melhor sistema. Nesse momento, eu tomei a decisão de trazer 3 famílias israelenses com especialização em diferentes culturas, muito na fruticultura, porque a gente começou esse trabalho no Norte, Nordeste, ainda que tivéssemos trabalhando café aqui em São Paulo, quando tinha café ainda em São Paulo, tudo migrou para Minas. Mas quando esse pessoal chegou e a gente disse, olha, tudo aquilo que vocês têm instalado no campo não é diferente do que está instalado aqui. Nos entregue os mesmos resultados. A partir daí, passei a ter clientes satisfeitos, passei a fazer dias de campo, trazer potenciais interessados e difundir o uso da irrigação e desmistificar aquilo que representava no passado uma resistência muito grande. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo é por que será diferente com as algas marinhas? Então, vai dar certo. Certo. Eu gostaria que você falasse também, Lu, sobre aquela questão política, né? Da União Europeia, do Mercosul, como isso está diretamente ligado com a algicultura brasileira. Larissa, adorei essa pergunta por uma razão bastante objetiva. Nós assinamos no Rio de Janeiro, quando nós fizemos o segundo fórum de debate sobre algas marinhas. O primeiro foi feito em São Paulo, no escritório do ministro Tápias, por um grupo muito seleto de pessoas, e o resultado é que nos motivou a seguir adiante. No Rio de Janeiro, nós contamos com o apoio do Banco do Brasil, que nos ofereceu o Centro Cultural Banco do Brasil para a gente fazer os nossos debates, e nós contamos com o apoio do SEBRAE Rio de Janeiro, que nos cobriu uma parte da conta. Então, estou respondendo, ou completando a resposta da tua primeira pergunta. Tiveram, sim, apoios. Nesse momento em que nós estávamos realizando esse segundo debate, segundo fórum de debate sobre as algas marinhas, nós assinamos, naquele momento, um protocolo de intenção com um grupo de Portugal, que é uma empresa que tem uma reputação internacional extraordinária, chamada Grincolab, que tem um laboratório no Algarve, e processa, estuda, desenvolve produtos com algas marinhas da costa portuguesa. Portanto, são algas de clima temperado. Fizemos esse acordo na expectativa de que, muito em breve, a gente tenha aqui no clima tropical algo que se assemelha àquilo que foi feito em Portugal, porque foi feito com muito sucesso. Em 5 anos, ele já tem, hoje, 600 mil euros de royalties gerados por produtos que eles desenvolveram e licenciados a terceiros que exploram comercialmente essas inovações. E nós achamos que no Brasil não será diferente, nós vamos ter o mesmo sucesso comercial, científico, e vamos cooperar tendo os portugueses como mentores.
Na medida em que a gente abraça o Oceano Atlântico via Portugal e via Brasil, como Algarve e Niterói, por exemplo, nós estamos unindo a União Europeia ao Mercosul, que é algo cuja expectativa que nós temos será firmado ainda esse ano entre os países envolvidos, porque é um caminho político sem volta e trará grande contribuição para a economia desses dois blocos. Inclusive aumentando a competitividade do nosso agro, não é isso? Do nosso clima tropical, acho que isso também favorece o Brasil nesse cenário, não é isso? Por falar em competitividade, eu afirmo que a competitividade do agronegócio, no seu sentido mais amplo, e quando eu digo sentido mais amplo, eu falo em segurança alimentar, eu falo em transição energética, eu falo em problemas climáticos. Todas as culturas serão beneficiadas com o uso de algas marinhas. A montante da produção de qualquer gramínea, oleaginosas, florestas, frutas, gorduras vegetais, gorduras animais, tudo isso cresce a partir do uso das algas marinhas a montante. A jusante, nós temos a indústria alimentícia, nós temos a indústria dos transportes, seja marítimo, seja transporte aéreo, assim como veicular, de grande e pequeno porte, porque eles são os usuários deste produto agrícola transformado pela indústria ou pela agroindústria. E, em between, aí no meio, nós temos toda a produção agrícola, de etanol, ou melhor dizendo, de cana-de-açúcar, de milho, de algodão, de dendê, de qualquer cultura que você encontrar. E eu vou citar dois exemplos apenas para ilustrar, porque isso vale, como eu disse, para todas as culturas. Se você tratar gado a pasto, cujas gramíneas foram cultivadas usando algas marinhas, você vai poder colocar em 1 hectare 5 animais em vez de 4. Em todas as demais culturas, a segunda ilustração que eu vou te dar, assim como essa, nós vamos reduzir substancialmente o consumo de fertilizantes químicos e de defensivos tóxicos, se usarmos as algas marinhas. Então, a gente ganha nas duas pontas, tem mais rendimento agrícola e tem menos uso de químicos. E o meio ambiente, evidentemente, agradece. Então, esta é a nossa convicção de que, sem nenhuma exceção, todo o agronegócio se torna mais competitivo se as algas marinhas forem utilizadas. Maravilha, maravilha mesmo. E Wilson, quem quiser ser parceiro da AgroSea, quem quiser se unir, se juntar
a essa ideia tão incrível? Como é que faz? Nós temos caminhos diferenciados ou diversificados, que eu divido em duas grandes áreas. Tem a área da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento, que são as provas de conceito. Quem quiser participar das provas de conceito, nos procurem, que nós apresentamos uma proposta para realizar na propriedade do beneficiário ou do produtor rural. A outra forma é difundir o tema. Tem muita gente, independente das partes relacionadas, que são os produtores, que são os industriais do agronegócio, nós temos a indústria da comunicação, nós temos a indústria dos planos de saúde, nós temos a indústria, qualquer que seja ela, que gostaria de ter a sua marca associada às mudanças climáticas, que gostaria de ser parte integrante de soluções que tragam equilíbrio no meio ambiente. Essas marcas, tipo Vivo, TIM, tipo Plano de Saúde, que tem vários, são todos muito bem-vindas para serem patrocinadores dos nossos eventos, que evidentemente não terminam na COP30, vão muito além, são parceiros muito bem-vindos que terão as suas marcas associadas às preocupações com o meio ambiente. Esses são os dois grandes blocos, o patrocínio e o desenvolvimento de ciência. E tem um terceiro, que eu acho muito importante, porque ele está associado ao nosso futuro, que são os estudantes. Os estudantes são todos eles muito bem-vindos e eles não precisam pagar nada, a gente paga para eles estarem presentes, porque eles vão agregar um valor muito grande para o futuro. Então, a academia e os estudantes são igualmente muito bem-vindos. E nós vamos fazer na COP30 um evento importante. Nós vamos convidar a todos os presentes do primeiro foro de debates que aconteceu em São Paulo, do segundo foro de debates que aconteceu no Rio, e no terceiro, que vai acontecer em Belém do Pará, a serem subscritores do AgroSci e a serem sócios fundadores do AgroSci, de modo que eles estarão, de alguma forma, associados a uma profunda transformação que deverá ocorrer daqui para frente. Por quê? Porque os oceanos têm um papel extremamente relevante no aumento do rendimento agrícola de tudo que se cultiva no continente. E não deve haver fronteira entre o continente e os oceanos. E uma informação a mais: são eles quem mais sequestra carbono dentro do planeta. As florestas nativas, que já são crescidas, elas absorvem menos gás carbônico. Mas a recuperação de terras degradadas precisam de muito carbono a ser retido para que elas possam crescer. E as algas, que são ricas em minerais, estruturam solos para que as plantas possam absorver os nutrientes, vem do mar, vem das algas. É um produto natural e, portanto, biologicamente disponível para que a atividade microbiana possa ser exercida em um solo estruturado com cálcio, magnésio, potássio, dentre outros minerais ricos,
poderão ter os benefícios desta nova, desse novo bioma, que eu reputo o sétimo bioma, e que tem dimensões grandes, tão grandes quanto o continente brasileiro, que são os oceanos, que são os mares, que é a costa brasileira. Então, esta contribuição entre os oceanos ou a floresta azul, ela é uma contribuição muito grande para a nossa floresta verde. E aí eu digo para você que é do Mar Azul que o futuro verde vai acontecer. Feita essa frase, realmente nos faz pensar, nos faz refletir bastante, não é isso? Nesse potencial imenso que está inserido nos oceanos. Wilson, estamos já caminhando para a conclusão da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e pedir que você faça as suas considerações finais. Eu sou um octogenário que participou da história, por exemplo, do programa do álcool. Eu tenho dois octogenários que, junto comigo, estão na origem do AgroSci, que é o Alcides Tápias e o Roberto Rodrigues. Nós temos 90 dias de diferença entre um e outro. E nós estamos olhando 5, 10 anos na frente. Nós queremos celebrar os 50 anos do programa do álcool no nosso evento dia 3 de novembro, no AgroSci, junto com a Embrapa. E essa celebração, ela tem relação com a memória, evidentemente, mas ela está muito associada ao desenvolvimento futuro. E o sentimento que eu transmito a você agora é que os próximos 5 anos, o crescimento da bioenergia será tão grande ou maior do que tudo que se acumulou nos 50 anos passados. Eu concluo dizendo que hoje 20% do etanol já provém do milho, como vocês sabem. Até então era só cana-de-açúcar. Nós temos a gordura animal participando do biodiesel em larga escala. E o Brasil é um dos maiores rebanhos do mundo. Todos esses elementos, quando nós olharmos as próximas páginas a serem escritas, nós vamos ter a convicção de que é extremamente relevante a gente ter a academia, a gente ter os estudantes, a gente ter as partes relacionadas, além dos demais interessados em ter as suas marcas associadas aos problemas climáticos, nos apoiando nesta celebração dos 50 anos, quando o Brasil se tornou protagonista de um dos maiores programas ambientais do planeta. E eu concluo dizendo que estive presente na Eco 92, que é onde tudo começou. Eu tinha estandes próprios com tecnologias israelenses, claro, na área de irrigação, mas também de estações compactas de tratamento de água, tratamento de esgoto. E como tudo começou no Brasil, a partir da COP30, o mundo vai reconhecer que o Brasil é uma potência ambiental
e que esse protagonismo nosso vai exercer o seu papel, trazendo benefícios extraordinários ao meio ambiente. Obrigado, Larissa, Eu que pelo agradeço. interesse nesse nosso segmento. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, pelas suas informações tão ricas, tão relevantes. Deixo aqui o agradecimento da SNA e fica já aberto, né, o espaço para conversas futuras, para trocas futuras, ok? Será um prazer comunicar, depois da COP, como os benefícios começam a ser construídos. Ciência é tempo decorrido, de modo que nós precisamos muito dele, tempo. De modo que nós vamos ter muita coisa para conversar a partir da COP30. Muito obrigado pela atenção, Larissa. Maravilha, nós que agradecemos. Nós entrevistamos hoje o Wilson Nigri, uma referência no mercado financeiro e um dos curadores dessa iniciativa incrível que é a AgroCia. Obrigada, Wilson. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.